Olá pessoal, então, vídeo aqui sobre a história de Belo Horizonte para a Guarda Municipal de BH. Para você aproxima questões sobre o processo de inicialização de BH. Alguns flashcards foram criados e é interessante que vocês que estão se preparando para a prova repitam bastante esse vídeo para chegar e fazer uma bela prova. Questão 1. Quando a luz elétrica foi ligada em Belo Horizonte? Foi um dia antes da inauguração da cidade. Não precisa você saber perfeitamente, foi dia 11 de dezembro, mas pela lógica que a cidade foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, aí é mais fácil de fazer uma analogia e conseguir definir que é 11 de dezembro. Essa questão é boa para a pessoa que vai responder conseguir fazer algumas analogias com os itens da prova. Questão 2. Quantos habitantes havia em Belo Horizonte na sua inauguração? Qual foi o custo estimado da cidade de Belo Horizonte? Foi 10.000 habitantes que haviam na inauguração e gastaram em média 36 mil contos de réis. O projeto ele previa uma quantidade ali de 150, de 100 a 200 mil habitantes, mas na inauguração havia 10.000 habitantes. Então, para ler a questão, vai olhar as alternativas no dia da prova e vai levar em conta esses aspectos para poder chegar e fazer uma boa prova. Isso serve para fazer uma boa prova, querendo ou não. Questão 3. Chamada de Praça 14 de Outubro. Alguns relatam o nome como Praça 12 de Outubro, referência à data da descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492. Qual o nome dessa praça? Então consta a imagem da praça e os senhores percebem que não dá para levar o que é hoje essa imagem, e provavelmente a FGR vai levar uma imagem que a gente não vai conseguir entender. Então tem que ver algumas imagens também nos estudos que vocês estão fazendo. É a Praça 7 de Setembro. Nota-se também que o item, esse terceiro item, ele coloca alguns dados que às vezes a pessoa que está estudando pelo material direcionado não coloca, mas aí vale do estudante analisar a Wikipédia, entrar mais profundo na história de Belo Horizonte por livros, para conseguir esses dados, que tem esses dados para demonstrar que ela tinha o nome. Alguns estudiosos falaram que o nome dela ia ser Praça 14 de Outubro, outros falaram que era Praça 12 de Outubro, por referência tal e a outra tal. O que ficou marcado mesmo foi ser Praça 14 de Outubro, inicialmente, e depois foi transformada em Praça 7 de Setembro, por causa dos fatores que a gente conhece da história, do Brasil. História não é uma coisa tão exata igual a gente quer que seja. Então tem que avaliar os acontecidos e analisar a alternativa que está mais correta. Se você chegar na prova e lá tiver muita coisa subjetiva, analise conforme os estudos e olhe a que está mais correta ali dentre as que tem e já prepara para fazer um recurso em cima do conteúdo. Os nossos flashcards aqui estão conforme tanto ao PDF do Estratégia quanto aos estudos que o Estratégia fez, mas também com o que veio no edital de vocês. Próxima questão, questão 4. Até 1894, a cidade de Belo Horizonte pertencia a outro município. Qual era esse município? Em 1893, o Arraial foi elevado à categoria de município e
capital de Minas Gerais, sob a denominação de Cidade de Minas. Em 1894, foi desmembrado do município de Sabará. Então, o município que Belo Horizonte fazia parte, que na época era Curral del Rei, né, era o município de Sabará. Com a ideia de transformar o Arraial del Rei em capital, ele foi desmembrado do município de Sabará em 1894 e se transformou na cidade de Minas, né? Muito provável cair essa questão na prova, ou atos que envolvem esse tipo de acontecido, que não veio nas provas anteriores, mas que esses conhecimentos ajudaram a prova anterior a ser feita também. Quinta questão: a ideia de Arão Reis era de expansão de BH? Claro que não, né, senhores? Diferente do Juscelino Kubitschek, Arão Reis não queria uma cidade que seria expandida indefinitivamente. Ele queria uma cidade que ficasse no entorno da contorno e expandisse pouco, o mínimo possível, para as laterais da contorno. Já Juscelino Kubitschek, ele promoveu a expansão, como nos estudos históricos a gente percebe, para expandir para todos os lados, norte, sul, leste e oeste de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para alcançar a maior quantidade de habitantes e promover uma industrialização melhor. Então a ideia de Arão Reis inicial era apenas contornar contorno e passar um pouco da contorno. Sexta questão: o que foi feito do Arraial do Curral del Rei e com os seus moradores após a concretização do projeto? Foi completamente destruído o Curral del Rei e foi feita a transferência de seus habitantes para outro local, sem condições de adquirir os terrenos valorizados na área central. Os antigos moradores foram empurrados para fora da cidade, principalmente para a Venda Nova. É interessante sabermos que no Museu Abílio Barreto há um projeto lá no primeiro andar que fala sobre essa destituição dos antigos moradores do Curral del Rei, os quais sofreram por miséria e muita catástrofe por ter sido tirado de lá do local onde eles moravam para a elite tomar conta. Próxima questão: qual o bairro de Belo Horizonte era considerado cartão de visita na época da inauguração da capital? O bairro Funcionários, na zona sul de Belo Horizonte, localizado na seção urbana do plano do engenheiro Arão Reis para a cidade. Como o próprio nome sugere, foi reservado para as residências dos funcionários públicos que viriam trabalhar na nova capital. Esses funcionários públicos eles eram também da elite. Tinha alguns que trabalhavam como porteiros e outras funções de cargos menos favorecidos, mas todos eles a maioria deles eram de qualidade de vida maior do que os outros trabalhadores normais. Essa questão pode envolver aspectos também como geografia de Belo Horizonte e cair na parte de geografia, informando onde ficava o bairro Funcionários. Hoje a gente sabe que o bairro Funcionários contém ali o Palácio da Liberdade e as fazendas da época. Porém, o bairro onde fica o Palácio da Liberdade era para ser onde a administração acontecia e a elite ficava, em sua maioria. Considerado um símbolo mais importante de BH, o pirulito da Praça 7 foi recebido, movimentado e reutilizado várias vezes. Quais foram esses momentos históricos? Então, o concurseiro, para esse concurso da Guarda Municipal, ele tem que saber, né, todos os passos que aconteceram com o pirulito da Praça 7, o obelisco da Praça 7. Então, em 1924, ele foi colocado na Praça 7.
o qual em 1962 ele foi retirado para a manutenção da área central e ele foi colocado num lote lindeiro ao lado do Museu Abílio Barreto. E em 1963 ele foi retirado desse lote lindeiro e passado para a Praça Diogo Vasconcelos, a Praça da Savassi, e aguardou por mais de 20 anos, ali, entre 20 anos, para ser recolocado na Praça 7 em 1980. Décima primeira questão. Belo Horizonte foi criada diante de duas serras. Quais são elas? É a Serra do Curral e a Serra de Contagem. Repetir, repetir e repetir. Falta pouco menos de 20 dias para a prova. Não desista.